Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $29.700. Bitcoin que não faz muita coisa nas últimas horas. Portanto, meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do Price Action te mostrando o que eu espero para a madrugada e também fazer a análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, CHZ, Doge, Ethereum, Link, Litecoin e Ripple. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou focar numa análise bem simples aqui do Bitcoin para te mostrar qual a nossa visão no diário e no 4 horas. Eu vou fazer a mesma coisa para todas as criptomoedas. A diferença vai ser que no Bitcoin eu também vou te atualizar todos os indicadores de sentimento aqui dele e como a gente vê esses indicadores para a madrugada, passando também uma parte da teoria, como a gente usa a análise de sentimento para ter as probabilidades a nosso favor. Então vamos lá. Investidores, já quero começar aqui então falando um pouco do diário do Bitcoin, e o diário do Bitcoin não está muito bonito. Por quê? Porque a gente não só está numa tendência clara de baixa aqui nas últimas semanas, como nós perdemos o suporte que a gente não poderia perder, que é a região dos $32 mil, tá bom? Então, enquanto o preço não demonstrar bastante força e romper para cima de volta aqui o nosso antigo suporte, entre os 32 e vocês sabem, na minha opinião, os 35, a gente tem um maior viés baixista e o preço, teoricamente, tem caminho livre para ir testar suportes mais abaixos. Onde estão esses suportes? Primeiramente na região dos $24 mil, mas vocês podem ver que não é um suporte tão significativo como o VPVR nos denota. O principal suporte que a gente tem aqui é a região próxima dos $20 mil, tá? Mesmo assim, não é um suporte tão forte igual a resistência que a gente tem acima do preço nesse momento, tá bom? Então a gente precisa entender que uma correção do preço para levar a gente até aqui não seria nada de outro mundo e, na minha visão, seria uma grande oportunidade para a gente acumular o Bitcoin no longo prazo. Nesse momento, o principal ponto que eu ficaria de olho é essa região dos $20 mil, tá? E hoje, ao fazer a nossa análise das altcoins, a gente vai falar do diário também, porque se o Bitcoin faz isso aqui, muitas das altcoins podem despencar e eu vou te passar pontos de suporte de longo prazo importantes para todas elas. Tranquilo? Continuando aqui, indo já no 4 horas, né? No 4 horas o Bitcoin ele continua formando padrões de continuação da baixa e rompendo há muito tempo, né? E a gente vai precisar ver bastante força sendo demonstrada aqui para a gente reverter esses padrões. Lembro para vocês que não seria nada de outro mundo, antes do Bitcoin ter um rompimento até as regiões mais embaixo, ele ter pullbacks, tá? Então eu ficaria de olho em toda essa região a partir dos $30 mil que a gente já testou hoje, até mais acima, essa região aqui dos $31 mil, dos $32 mil, como regiões que o preço poderia voltar aqui para fazer um pullback e depois o preço voltar a cair, tá bom? Então tudo isso aqui para mim é zona de distribuição, só vou ficar mais otimista se a gente demonstrar bastante força e romper pelo menos essa resistência que a gente tem aqui nas últimas semanas, olha, esse ponto de controle acima dos $33 mil, tá? É claro que eu vou aparecer aqui para vocês vários dias à medida que a gente vai demonstrando ou não essa força, tá? Para estimar as probabilidades a cada momento. Porque, numa boa, é impossível eu tentar estimar aqui se o Bitcoin vai conseguir romper essa região dos 33, dos 35, ou se ele vai nos 20, nos 10. Caras, é importante vocês entenderem que ninguém prevê o futuro e a análise técnica ela não deve ser utilizada para você tentar prever esse tipo de coisa. A análise técnica, em confluência com a análise de sentimento, ela só te mostra o que o Price Action está fazendo e o que os nossos indicadores podem ditar para cada movimento. Como que eu vou saber se a gente vai romper os 33, 35, se a gente ainda está nos 29? Como eu vou saber se a gente vai chegar nos 20, se a gente ainda tem suporte nos 28, ainda tem suporte nos 24? E a todo momento o nosso Price Action pode mudar e principalmente os nossos indicadores de sentimento podem denotar outra coisa pra gente. Então se alguém fala que sabe o que está fazendo e o que vai acontecer com o preço, está mentindo, porque não sabe, tá bom? E o que a gente precisa entender é isso. A gente precisa ser humilde e entender que o mercado vai fazer o que ele bem entender, não o que a gente quer, tá? Então, nesse momento aqui, a gente fica de olho atualizando vocês dia após dia, mas até o momento a maior probabilidade é que a gente tenha, assim, mais baixa no Bitcoin. Até porque, olhando aqui em tempos gráficos menores, tudo que a gente está fazendo é padrões de continuação da baixa, inclusive no curtíssimo prazo, né? Olhando no 15 minutos, como vocês podem ver, a gente formou aqui uma Bearish Rising Wedge ontem, rompeu para baixo, e agora estamos formando outra, né? Outra Bearish Rising Wedge ou bandeira de baixa. Se a gente perde aqui essa região de suporte desse fundo,
Na região dos 29.200 dólares aqui, que a gente parou 2 vezes, a gente pode ter o preço indo romper a mínima do ano, abaixo desses 29, 28.800, né? Então tome cuidado com esse fundo que a gente tem nos 29.200 dólares. Se for lá de novo, caras, se perder esses fundinhos das últimas horas aqui, nos 29.400 e tal, provavelmente a gente tem um rompimento feio aí para baixo e a gente pode, a partir daí, começar a especular se a gente vai encontrar um fundo no Bitcoin, desde que a gente tenha muita liquidação e muita queda no Open Interest, coisa que a gente ainda não tem, pelo menos não para acreditar num fundo global, tá bom? E é por isso que eu tanto bato na tecla, que ninguém sabe até onde vai. Se a gente começa a cair aqui agora e as pessoas começam a alongar, a gente vai continuar caindo, provavelmente. Mas se a gente começa a cair agora, vai nos 28, por exemplo, e a gente começa a ter muito mais pessoas acreditando que o preço vai cair, a partir daí tem uma boa probabilidade da gente segurar, tá bom? Então a gente tem que tentar parar de adivinhar o futuro dos mercados, sendo que já é difícil a gente fazer isso no presente. Então vamos focar no presente. Não tenta especular o que pode acontecer. Não, você tem que estar preparado para o que o mercado te passa, não o que você quer que ele faça. Tranquilo? Então, estamos de olho aqui para grandes liquidações e também para quedas significativas no Open Interest. Se o preço forma esse pivô acima dos 30 mil dólares, é um sinal positivo, tá? É um sinal bom para a gente, pelo menos, fazer um pullbackzinho para ir buscar a zona de resistência um pouco mais acima, como seriam uns 30.600, seriam uns 31, 32. Ainda tem muita resistência aqui antes da gente pensar numa tendência de alta do Bitcoin. Tranquilo? Continuando aqui, então, continuando a nossa análise de sentimento, que está melhorando, tá bom? A gente está vendo aqui nesse momento em 1.4 o nosso long short ratio e uma queda do nosso CVD nas últimas horas, tá? Então, a gente infelizmente não conseguiu romper esses 30 mil dólares, o que denotou certa fraqueza, né? E conseguimos ver também na região muitas instituições tentando distribuir. E aí eu te pergunto, pô, mas a análise de sentimento não está interessante aqui? Por que o preço não está conseguindo romper para cima? Porque a análise de sentimento sozinha não pode ser utilizada também para você estimar de maneira correta as probabilidades. Você tem que unir a análise de sentimento com a análise técnica. Quando você pensa na análise técnica, o que é o mais simples da análise técnica? Você seguir a tendência. E nesse momento a tendência é de baixa, tá bom? Então todo trade que a gente faz, a gente une a tendência, na maioria das vezes, pela análise técnica, e une a análise de sentimento, onde as pessoas estão indo contra a tendência. Nesse momento a gente vê algumas pessoas apostando na baixa. Nada demais também, né? Afinal ainda tem mais gente apostando em alta aqui, mas a gente vê esses indicadores melhorando, mas a tendência ainda não melhorou. Então a gente precisa desses indicadores bons com a tendência boa. Lembrem-se, é uma união das duas análises que dão as probabilidades corretas pra gente no presente, sem precisar especular o que o Bitcoin vai fazer daqui a uma semana, se vai a 20, se vai a 10, isso ninguém sabe. Tranquilo? Continuando, então, indo já para a nossa análise do book, né, onde as instituições estão se posicionando. Nesse momento a gente consegue ver bastante instituição ainda tentando segurar o fundo do ano nos 28.800 dólares. Se perder, não tem tanta ordem, mas assim, tem até um pouquinho aqui nos 28.500, mas nada demais. Ao mesmo tempo, a gente continua vendo bastante instituição nos 30 mil dólares, que está sendo o ponto aí que se o preço romper, a gente pode ver os bulls ganhando um pouco de espaço, a gente tendo uma recuperação do preço. E também a região dos até os 30.500, mais ou menos, tá? E como todos os indicadores, esses aqui também são dinâmicos. Repara o quanto eles mudam aqui a cada minuto que a gente atualiza. E é por isso que não faz nenhum sentido a gente especular questões para semanas e tal, sendo que quem vai definir o que o preço vai fazer não é o que a gente quer. É o que os players do mercado estão fazendo. O que as sardinhas estão acreditando, provavelmente vai acontecer o contrário. E o que os grandes players, as instituições querem, provavelmente vai acontecer. Elas quase sempre conseguem o que elas querem, tá bom? Então atenção, a gente pode ver claramente aqui, o preço subiu um pouquinho agora. A gente já vê uma neutralidade um pouco maior do book. Então é uma briga interessante, tá? Essa que a gente está tendo aí pela região dos 30 mil dólares, olho nessa resistência. Tranquilo? Continuando aqui agora, investidores, indo já para a nossa análise das altcoins, tá? Na análise das altcoins, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no Bitcoin. Vamos começar no diário, tá? E é importante, primeiramente no diário, a gente relembrar a vocês que essas análises de longo prazo, igual de uma ADA da vida que a gente vai fazer aqui, ela vai estar muito ligada ao que o Bitcoin vai fazer, tá? Só que, infelizmente, se o Bitcoin tivesse a queda, por exemplo, para baixo dos 20 mil dólares, seria aí uma queda de cerca de 30 e poucos por cento, né? A gente aqui, a partir daqui, isso aí, 33%. Gente,
pode ter quedas muito mais significativas nas altcoins. Por quê? Porque o Bitcoin ele é a criptomoeda mais segura que existe, né? Das criptomoedas voláteis, obviamente. Então, se você quer se proteger e quer estar exposto no mercado neste momento que a gente pode ter uma queda forte, a melhor criptomoeda para você é o Bitcoin. Claro que eu não estou falando de stablecoins aqui e tal, se você quiser se proteger parte do seu capital em dólar também é super plausível, inclusive grande parte do meu capital agora está protegido em dólar, correto? Mas entre as criptomoedas voláteis, Bitcoin, ADA, Ethereum, provavelmente se a gente tiver essa queda, o que menos vai cair é o Bitcoin. E quanto menor a criptomoeda, ou seja, quanto menor a capitalização dela, maior a tendência dela cair, tá bom? Cair mais. Então tomem cuidados com pequenas criptomoedas nesse momento e, na minha opinião, com qualquer criptomoeda, né? Então, se até o Bitcoin pode ter uma queda aí de 30%, imagina o que outras podem fazer. Então toma cuidado e eu vou passar primeiramente no diário um cenário meio apocalíptico, mas entenda que pode sim acontecer e você tem que estar preparado para tudo nesse mercado, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui na ADA Cardano, né? ADA Cardano, que está num suporte de $1 aqui, é sim um suporte importante. Repara que a gente não fecha candles abaixo aqui, nossa, há muito tempo, né? Desde fevereiro. Então, se a gente perde esse suporte convictamente, não seria nada de outro mundo a gente ver a ADA testando suportes bem mais abaixo. Qual o primeiro suporte forte que você vê aqui no nosso VPVR? É a região mais próxima dos 45, 40 cents, tá? Então, se o Bitcoin desse um dump daquele onde a ADA poderia parar, talvez nessa região aqui. É claro que a gente tem que analisar o dia a dia também, mas o que eu estou passando aqui são realmente pontos apocalípticos para vocês, pensando no diário, tá bom? E eu vou passar de todas as moedas no diário primeiro, depois a gente vai para uma análise no 4 horas, mais do price action mesmo, né? Afinal, essas moedas podem segurar no suporte e voltar a subir. Mas primeiro, a XS. Vamos lá. A XS que ainda está numa tendência de alta no diário, né? Afinal, a gente teve uma pernada muito forte de alta aqui e a gente começa a ter suporte mais abaixo dos $10 aqui, tá? Zona que até poderia ser de Fibonacci aqui, bom? Então, abaixo dos $10 é uma zona onde a gente pode ter possíveis acumulações em antigos topos aqui que a gente deixou na AXS, tá bom? Olha só que interessante. Então, a partir dos $10 pode ser uma região mais interessante se a gente tivesse dump aí nos mercados. BNB. Vamos lá. BNB ainda luta por um suporte interessante, né? E a gente pode ver que se a gente perder esse suporte aqui próximo aí dos $200, primeiro ponto de parada são os 140. Depois, bem mais alto. É difícil, né, imaginar a BNB chegando até aqui, mas eu não duvido, tá bom? Então, olho no 70 também e lá nos $50. Né? Improvável, mas não impossível. Continuando e falando um pouco da Chiles, né? Vamos lá. Chiles. Temos aqui agora um rompimento feio desse nosso suporte, tem muita resistência, né? Algo parecido com o Bitcoin. E se a gente desandar aqui, a gente pode ver a Chiles na região dos 14 cents, onde pode ser um ponto importante de antigo fundo, onde a gente começa a ter suporte aqui, né? Se a gente for mais, caras, aí é realmente a Chiles abaixo de 10 cents e a gente conversa sobre isso em outro vídeo. Beleza? Continuando, Dogecoin. Dogecoin que, mesmo sendo a Dogecoin, ela ainda continua numa alta expressiva no ano, cara. É por isso que eu nunca gosto de duvidar o que o mercado pode fazer. Se a gente for pegar aqui no primeiro dia de 2021, que a Doge estava cotada a menos de 1 cent, a gente tem uma alta nesse momento aqui ainda de 3.460%, né? Então, se a Doge perder esse suporte que ela deixou aqui nessa região dos 16 cents, a gente pode imaginar ela abaixo dos 10 sim, indo, quem sabe, para os 800, onde a gente começa a ter um suporte desses antigos topinhos aqui, tá bom? Então, 800 pode ser um ponto de suporte na Doge, né? Mas, pô, não acho que a Doge vale 800, sendo bem sincero, né? Continuando, DOT. Vamos lá, DOT é uma das que mais caíram, né, nos últimos dias. E vocês podem ver que a gente já está chegando em alguns suportes mais importantes, né? Temos essa região aqui, mas não parece que o preço encontrou suporte. Tem rompimentos muito feios aqui. E o maior suporte da DOT aqui nesse momento são os $7, né? Que são topos lá de 2020 e tal. Eu acho que seria algo natural, tá, investidores? A gente retestar esses topos de 2020 que as altcoins, que boas altcoins fizeram, como a DOT, e o Bitcoin voltar ali para os 20, quem sabe, né? Poderia ser dar grandes oportunidades para a gente aí de compras de longo prazo para bons projetos, tá bom? Continuando, Ethereum.
Vamos lá, Ethereum que também está numa zona perigosa, né? Uma zona meio de suporte aqui nesses 1.700 e tal, uma zona que o preço está parando, mas se a gente perder, a gente pode ver o preço mais próximo dos 1.250, onde a gente tem um suportezinho aqui. Se perder os 1.250, talvez a gente veja o Ethereum abaixo dos 1.000, lá na região dos 800, onde a gente tem suportes mais significativos, e a gente vai falando à medida do que for acontecendo. Link, olha só, a Link já devolveu basicamente toda a alta de 2021, tá? A gente já está num ponto de suporte importante aqui na Link, né? Quando a gente chegar nesses pontos de suporte, o que a gente vai fazer? Vai comprar igual doido? Não, a gente vai esperar um price action de fundo aqui com uma onda 3 para cima. Aí sim você pode pensar em compras nessas altcoins e claramente, tá? Compras para mim colocando stop, compras protegendo o nosso capital. Afinal, a gente sabe que se o Bitcoin despencar aqui, essas altcoins podem ir muito mais. Não vai ser esse ponto de controle que vai segurar a Link se o Bitcoin for abaixo dos 20 mil dólares, tá bom? Então lembrem-se da nossa correlação entre os mercados. Continuando, o Litecoin que também já devolveu quase toda a alta de 2021, na verdade já devolveu, né? A gente consegue ver aqui o mercado se aproximando do maior suporte que é abaixo dos 100 dólares, essa região dos 85, e se for mais, pode ser na região aqui dos 65 dólares, um suportezão na Litecoin, pensando aqui no longo prazo, correto? Por fim, o Ripple. Ripple que já também está meio que num suporte aqui, mas ainda sem nenhuma demonstração de fundo, beleza? Então a situação da Ripple não parece muito bonita aqui, teria que demonstrar uma força muito grande para a gente pensar em alguma coisa, senão ela pode ir testar essa região dos 4400 e a região dos 30, tá bom? Então esses são os suportes de longo prazo, galera. E assim, eu acho que isso só vai acontecer se a gente tiver uma queda muito forte do Bitcoin. Se a gente tiver essa queda muito forte do Bitcoin, provavelmente a gente vai ver essa dominância pumpando, tá bom? E quando eu vou ficar de olho para comprar essas altcoins no longo prazo? Quando essa dominância subir bem mais. No momento, a nossa dominância, como vocês podem ver aqui, olha só, caiu. Desde o nosso topinho aqui, que foi lá no começo do ano, ela chegou a cair 47%. A gente só subiu até o momento aqui, ó, cerca de 16%. Então, enquanto a gente não recuperar bastante dessa dominância, eu não vou encarar como grandes oportunidades para se acumular altcoin, tá? Vocês sabem que eu só acumulo Bitcoin passando no longo prazo e tal, mas eu falo isso a partir de uma constatação gráfica do que está acontecendo na dominância aqui e a semelhança com o que a gente tem da dominância aqui neste ponto que a gente está agora, no momento, e do ponto que a gente teve lá em 2017, 2018, né? Comecinho de 2018, quando a gente teve uma bolha nas altcoins, que foi traduzida nessa queda da dominância, como vocês podem ver, e depois a gente começou a ter essa dominância subindo sem parar. É o que eu espero novamente, tá bom? Talvez não tanto, eu concordo com muitos dos comentários que vocês deixam aqui falando que é ultra era das altcoins e tal, mas vocês podem aí ter um bom viés probabilístico que a gente ainda não chegou num ponto que as altcoins vão dominar o Bitcoin, tá? Na minha visão, o Bitcoin sempre vai ser o rei, tá? E enquanto a gente estiver com esse tanto de shitcoin aí, enquanto a gente estiver com esse tanto de gente tentando holdar altcoins que não estão bons projetos, a gente pode acabar tendo correções bem mais fortes, que vão levar essa dominância, por exemplo, para os 50%, para os 60%, e que na minha visão seria algo natural, tá? Mesmo a gente tendo mais bons projetos no momento do que a gente tinha lá em 2018, 2019. Beleza? Então toma cuidado e entenda que talvez não seja o momento de se expor nessas altcoins, já que a nossa dominância agora aqui, ó, tá entrando numa tendência de alta. Tranquilo? Continuando, indo para análise mais de price action dessas altcoins, tá? E vocês vão ver que todas estão muito semelhantes aqui. Para isso, eu vou numa análise do 4 horas aqui, para mostrar para vocês que todas elas formaram padrões gráficos aqui, né, de continuação da baixa, não conseguiram romper resistências acima de muitas pessoas. Lembra que a gente estava falando esse tanto de gente que ficou presa acima do preço aqui e que era difícil romper? Basicamente nenhuma das altcoins conseguiu fazer isso, a gente rompeu para baixo, tá? Nesse momento todas vão estar muito esticadas e a gente precisa ficar de olho aqui para não cometer erros e acabar vendendo no longo prazo algo que está esticado, tá bom? Então, o que a gente está de olho, o que a gente está fazendo nas últimas semanas? Operando padrões gráficos no curto prazo aqui. A ADA fez uns 5 padrões desses, tá? A gente pegou uns 2. E se a gente romper de novo aqui, você pode ter outro padrão. E vai ser basicamente igual para todas essas altcoins, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os seus stops também têm que ser condizentes. Você não pode shortar a ADA aqui no suporte de $1 e colocar o stop em 1,40.
Não dá, né? Então você precisa encontrar essas boas relações de risco-retorno e para fazer isso, você tem que olhar para padrões gráficos, porque eles tiram um pouco da subjetividade de onde você tem que colocar o seu stop. Claro que você tem que ter uma noção aí de stop loss hunt, de manipulação, né? Mas enfim, procurem padrões gráficos de continuação e operem mais no curto prazo, já que vai estar tudo esticadíssimo e pode ter um pullback aqui natural dessas moedas, indo testar, por exemplo, olha só, não acho que vai acontecer, tá bom? Mas se o Bitcoin recuperar para os 35, por exemplo, a gente pode ter um pullback da ADA aqui no 1,20, seria basicamente 0,382 ou 1,30, 0,618. Então isso pode acontecer. E eu falo que pode, não é o mais provável, porque a tendência é de baixa. E a gente nunca aposta nos pullbacks, tá? Isso é uma boa dica aí para quem quer operar análise técnica. Não aposte em pullbacks, aposte em tendências. Então o preço pode vir aqui nos 1,20, pode vir nos 1,30, mas pra gente o mais importante é entender que a maior probabilidade é de ser um pullback, formar um padrão de continuação e a gente operar esse padrão igual a gente operou esse rompimento aqui. Tranquilo? Continuando, a XS. A XS talvez seja a única em tendência de alta nesse momento, tá? E aqui eu vejo duas opções, tá? Se o Bitcoin desgringolar, a gente pode ter aquela compra ali próxima dos $10, ou então a gente tem que esperar uma demonstração de força na AXS e o rompimento desse padrãozinho aqui de continuação da alta para cima, tá? Nesse momento a gente tem um alerta na região dos 18,60. É basicamente, assim, onde eu pensaria em um trade mais de longo prazo, sim. Pode ser, tá? Mas a AXS, por exemplo, não é uma das criptomoedas que eu estaria shortando nesse momento. Porque eu vou te mostrar aqui 9 em tendência de baixa. Por que você vai shortar a única que no diário está numa tendência de alta testando 0,5, 0,68? Não faz muito sentido, né? Inclusive, se você está com vários shorts, digamos assim, e quer, por exemplo, ter uma altcoin ou uma criptomoeda em long, né? Vocês sabem que a minha estratégia está sendo muito clara nessas últimas semanas, ter Bitcoin e shortar as altcoins, né? Mas a AXS provavelmente vai ser a melhor opção que a gente tem aqui para pensar em uma criptomoeda que pode voltar a subir, tá bom? Já que é a única em tendência de alta. BNB. Vamos lá. BNB, como vocês sabem, tá numa zona importante aqui de suporte, mas rompeu para baixo o nosso padrão aqui. Então não há o que se pensar na BNB, a gente pode ter um short se a gente voltar nos 278 e só vamos ficar otimistas se romper aqui para cima, aos 320. Então, BNB também bem feia, rompendo para baixo, formou um padrãozinho aqui, você pode pensar na sua venda, tá bom? Continuando aqui, indo para a Chiles. Chiles, mesma coisa que a BNB, tá? A gente ainda está lutando por um ponto de suporte, mas parece o ter rompido. Inclusive com um volume muito feio nesse topo aqui, onde muitas pessoas ficaram presas. E também nesse outro topo, nesse rompimento, ou seja, Chiles está bem feia, reteste aqui a possível venda na região dos 22. Só podemos ficar mais otimistas se ela romper os 29, ou seja, está bem distante. A situação não parece muito legal aqui da Chiles. Vocês não reparem não, tá? Esse tanto de alarme que está batendo. É porque aparentemente o Bitcoin está caindo um pouquinho, né? Então começa a bater os alertas que a gente coloca na Belo Trade, no Live Trading, para operar essas criptomoedas em baixa, né? Então o TradingView é muito bom por isso. A gente coloca esses alertas, por exemplo, agora a gente tem 284 alertas ativos aqui, por isso que fica batendo. Então não reparem, vou até tirar o som aqui para não atrapalhar vocês. Continuando, Doge. Doge, como vocês podem ver, né? A gente está numa tendência de baixa bem feia, a gente teve muito volume aqui, o que dá uma possível oportunidade para a gente vender acreditando nisso aqui como uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, tá? Não importa muito a contagem aqui, importa mais entender que isso aqui é uma onda impulsiva, provavelmente uma onda corretiva aqui e uma onda 3 de baixa. Bom, e sem contar que a Doge, tá? A gente tem um alerta aqui nessa região dos 17,9 como uma possível venda, né? Difícil imaginar compra aqui, mas se romper esse topinho aqui, já pode ser uma demonstração um pouco maior de força para quem está na Doge, né? DOT. Vamos lá, DOT continua também numa tendência de baixa, simplesmente formando padrões de continuação, tá? Novo padrão aqui você pode operar. E aí falando um pouco, né, sobre os cuidados que você tem que tomar, tá? O ideal é que você não opere criptomoedas que estão tão
esticadas, igual muitas das que a gente está vendo aqui. Porque senão você pode acabar operando esse rompimento aqui para baixo, tá? O preço subindo mais um pouquinho para te estopar, formando outro padrão e você caindo, tá? O ideal é que você opere moedas que já deram uma recuperaçãozinha um pouco mais forte, igual a Doge aqui, por exemplo. Olha essa recuperação. Então, tenta encontrar moedas que já deram uma recuperação mais forte, de preferência, que acabou deixando muita gente comprada no topo, igual a gente tem aqui na Doge, tá? Toma cuidado em shortar esses fundos aqui, beleza? Então, olho nas criptomoedas que deram uma recuperada um pouco maior. Ethereum, bem parecido aqui, Ethereum com todas, né? Todas as moedas, infelizmente, em padrões baixistas aqui. Você pode tentar operar esse rompimento no Ethereum ou esse reteste aqui na região. Só podemos ficar mais otimistas se ela passar os $2.000 novamente. Link. Vamos lá, Link em tendência de baixa, reteste na região dos 14,50 como uma região importante para possível short. A Link não é uma que eu vou operar esse curto prazo aqui, porque a gente teve bastante volume nesse fundo, apesar de ter volume no rompimento também. Então é melhor eu fazer o quê? Shortar esse fundo importante ou shortar quando a gente for testar um ponto onde tem muitas pessoas presas aqui em cima. Com certeza aqui em cima, por isso a gente está de olho nesse reteste nos 14,50. Litecoin continua em tendência de baixa, né? Padrões de continuação aqui muito claros. A gente tem um reteste nessa região do 116, que é difícil imaginar ela voltando aqui, mas se voltar pode ser um short muito bom. E também dá para você pensar numa... Pô, difícil aqui, tá? Eu realmente acho que talvez não seja o dia para a gente se jogar nos shorts, né, essa noite aí, já que o Bitcoin tá nesse suporte aí da região do fundo no anual. E caso o preço forme uma armadilhazinha, todas essas criptomoedas podem voltar para te estopar, tá bom? Então o ideal é que você tenha feito isso ontem, esteja nos heads há algum tempo, né? Mas se você quiser operar, estiver muito disposto, tem criptomoedas que estão melhores, né? E basicamente não vão ser essas que teve muito volume no fundo, como por exemplo a Litecoin. Essas eu esperaria um pullback um pouco maior para a gente pensar na venda, beleza? Ripple. Continuando o Ripple, olha só, o Ripple também padrão de continuação da baixa, rompendo para baixo aqui. Tem uma demonstração de fraqueza aqui embaixo, que pode ser o nosso short, o sentimento confirmado, tá? Outro ponto importante que a gente tem é um reteste nessa região dos 55 aqui como uma possível zona de venda. Muitas pessoas ficaram presas aqui nesse rompimento para baixo confirmado da Ripple, tá? Então esse é um rompimento bem mais feio do que os outros que a gente viu e até por isso a gente pode ter um breakout pro aqui, mas sempre colocando stop, né? Lembrem-se, não é porque o mercado está despencando que ele não pode dar respiradas significativas, né? A gente viu criptomoedas aí subirem mais de 100% nessa consolidação que o Bitcoin teve ali entre os 30 e os 40 mil. Então, operar quando a gente está esticado assim, mesmo você apostando a favor da tendência e na queda, também é arriscado. Então, se você não é um trader experiente, cara, é a hora de você ficar observando e ficar aprendendo para você ver os padrões, como que funcionam e ver aí, porque provavelmente a gente vai ter volatilidade forte nos próximos dias, já que a gente ainda não teve essa volatilidade, na minha visão, para estopar e liquidar e tirar um pouco do otimismo no mercado. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não é um vídeo para deixar todo mundo alarmista, falando que as moedas vão cair 50%, 60%, não. Eu só quis te passar os suportes de longo prazo e o price action das últimas horas, dos últimos dias, para vocês entenderem aí a dinâmica de cada uma dessas moedas, que infelizmente já está uma pior do que a outra. Beleza, investidores? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottom it out, Novogratz is bullish. Bottom it out, don't ever rise is bearish. Bearish positive 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.